Boa tarde a todos. Eu estou surpreso de ver tantos aqui hoje, nessa tarde fria, que nós possamos então aquecer os nossos corações, através aí das ideias que vamos trocar, e também através da energia, que vamos trocar. Esse tema, antipatia entre familiares, já tem até um certo tempo, que eu fiz essa palestra, mas eu ainda não tinha colocado ela no PowerPoint, eu apenas a fazia sem o uso desse recurso, Então eu decidi colocar no PowerPoint para poder gravar. E eu lembro a razão, essa foto aí na realidade ela tenta retratar uma situação que me foi passada por uma pessoa com quem eu trabalhei há muito tempo atrás. E depois eu perdi contato com essa pessoa, eu não sei nem o desenrolar do episódio que eu vou contar para vocês, não sei o que aconteceu depois. Mas a situação é a seguinte: imaginem vocês um casal que se conheceram durante muito tempo, acabam se casando, formam uma família, aí tem uma filha, e este lar acaba sendo um lar harmonioso durante um período, Eles se davam muito bem durante um período, até mais ou menos a época em que a criança fez 3 anos de idade, a menina. Aí começaram os problemas em relação ao pai. Sem razão aparente, sem nenhum tipo de justificativa, o pai começou a meio que rejeitar a filha. Não existia uma razão, E isso foi causando problemas de relacionamento, porque ele também passou por dificuldades, por problemas, porque ele também não entendia as razões, mas simplesmente ele... Imagine, um pai que antes era amoroso, de repente começa a rejeitar a filha sem ter uma razão aparente, sem ter uma explicação. Começou a procurar psicólogo, tratamento. Bom, e aí foi perguntado para mim, pelo parente dessa... Na realidade, ele era parente da moça. Ele queria entender o que acontecia, por que isso poderia estar acontecendo. Então eu expliquei para ele que uma razão aparente, assim, para se explicar espiritualmente, não existia, que você pode ter uma série de conjecturas, sobre o evento. Mas que as relações familiares, elas precedem ao corpo, As relações do espírito, elas são anteriores. E talvez ali, pesquisando aí o passado deles, pudesse se encontrar uma resposta. Porque, como eu falei para vocês, o próprio pai sofria com a situação, porque ele não entendia, era algo que não era claro, e estava causando muitos dissabores, muitos problemas. Bom, fora este caso em si, que infelizmente eu não sei qual foi o desfecho, como eu falei para vocês, a gente tem notícias de vários outros tipos de casos de antipatias entre familiares, Situações que vão desde parentes mais próximos, como também mais distantes um pouco, situações dentro do lar entre irmãos, ou entre um determinado ou pai ou a mãe em relação a um determinado filho, e por aí afora. Então, é mais comum do que se imagina existirem esse tipo de situação, nos lares. E aí a grande questão que fica é por quê? Ou seja, por que nascendo, e sendo criados na mesma família, se observa em alguns lares a antipatia entre irmãos ou mesmo entre pais e filhos? Aonde está a resposta, uma explicação para esse tipo de situação? A outra questão que fica é, considerando a educação é a mesma para os filhos, como explicar as diferenças e também as desavenças? Ora, se eles são criados iguais, têm a educação semelhante, por que cria desavença?
o que leva, né, a existir um antagonismo, por exemplo, ou uma disputa, ou coisa que o valha, dentro do lar, criando inclusive situações embaraçosas para os familiares, né? E aí a outra questão é, considerando um Deus amoroso, justo e bom, como explicar que isso acontece? Ou seja, por que Deus permite? Essa é a grande questão, né? É a grande pergunta que se faz. Por que Deus permite que isso aconteça? Bom, o conhecimento da doutrina contribui para explicar estas situações. Pelo menos trazer uma razão. Explicar a situação em si, aí vai depender de cada caso. Mas o conhecimento espírita pode nos ajudar a entender, tá certo? E é o que a gente vai tentar passar aqui agora. Para a gente ter uma noção, né? Do que acontece com nós, assim, nós aqui como espíritos encarnados e as nossas relações em família. Vamos começar do básico, tá? Entendendo, né, através do conceito espírita, o que é o ser humano. Como ser humano, nós somos formados por 3 partes. Nós somos espírito, na essência, temos um perispírito, que é um corpo intermediário, né, entre o espírito e o corpo, e nós temos o corpo físico. Nós aqui, como seres encarnados, tá bom? Temos essas 3 partes aí. Desencarnados é só perispírito e espírito. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver o conceito espírita sobre o espírito, ou seja, o que é o espírito? São seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. Isso é um conceito básico de espírito. Os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam, né, o universo inteiro, fora do mundo material. Precedem, né, o mundo corpóreo e sua existência em nada depende de si. Então, os espíritos existem antes do mundo físico. E a existência deles não necessita do mundo físico. Tudo bem para entender aí? O espírito existe, trafega e habita o universo, e a Terra é um dos planetas. Se a Terra deixar de existir, vai acabar com os espíritos? Não. Tá? Não tem uma forma e aparência que os define para nós, pois que são energia. Então, o espírito não tem uma forma aparente, né? Ele é uma energia. Dizem, né, na descrição que os espíritos fizeram para Kardec, que é uma centelha, é um clarão. Aí fala assim, mas como é que quando aparece a assombração, vem com o corpo? É o perispírito. Lembra que eu falei que a gente tem um corpo intermediário? Para que o espírito, que é a energia, possa habitar num mundo um pouco mais denso, né, por ser energia pura, ele precisa de um intermediário. No nosso caso, o Kardec deu o nome aí de perispírito, tá bom? Quem cria os espíritos é unicamente Deus, e de forma permanente, ou seja, jamais deixa de criar. Isso segundo informações dos próprios espíritos. Não existe o processo, né, lá no plano espiritual, aquele que nós conhecemos aqui, do espírito macho com a espírita fêmea, que se unem e geram os espíritozinhos. Não acontece isso. Tá ok? Este processo é físico. Lá no plano espiritual, quem cria os espíritos é Deus. Por que ele cria e como ele cria, aí é outros 500. Acho que nós estamos muito longe de entender como é que é esse processo. Mas é importante para a gente entender algumas coisas daqui para frente, tá? Os espíritos não procedem um dos outros, portanto, no mundo espiritual são todos irmãos. É a sintonia que os une. Então, aí começa uma coisa que a gente precisa começar a compreender. Como não há procriação no plano espiritual,
A união se dá lá através das energias, através da sintonia. Como é Deus que cria, ora, como é que eu crio então uma família espiritual? Todos somos irmãos, teoricamente, porque só temos um pai. Mas por que tem as diferenças então? Aí vem em função, né, da idade, do tempo, dos conhecimentos, da energia, da condição que nos une lá. Aí no caso é sintonia. Então já existe uma certa separação no plano espiritual por sintonia, ou por valores, ou vibração. Podemos dar um nome que a gente queira. Os espíritos se separam em função daquilo que são, da forma como pensam, da forma como agem e dos seus valores. Ok? Então se cria ali, né, aquilo que a gente chama de família espiritual. Para evoluir, reencarnam em diferentes mundos corpóreos, e a Terra é um deles. Tem gente que não gosta muito que a gente fala, né, que o universo é habitado. Então tem os ETs. Bem, vai. Se os espíritos estão habitando no universo, deve ter ET, que é o extraterrestre. Tá certo? Eles estão entre nós, aí já é outros 500. Aí é outra palestra, uma outra história. Tá bom? Aliás, estão esperando agora, dia 21 de julho, né? A data limite, aquelas histórias todas. Quero só ver o que vai acontecer, porque não vai acontecer nada. Aí vai ficar todo mundo lá, ai meu Deus, e a data limite? Nada. Os espíritos estão espalhados. Podem estar entre nós também, os extraterrestres, tá certo? Qual o problema? Né? Considerando inclusive que fora do corpo físico a gente é o quê? Um extraterrestre, não é assim? Mas isso é tema para outra palestra, tá bom? Para reencarnar necessitam de um corpo intermediário, que é o perispírito, que guarda a aparência do corpo físico. Bom, a gente já falou um pouco sobre o perispírito, né? Ele guarda a aparência do corpo físico. Então, por exemplo, se eu desencarnar, quando eu desencarnar e eu vier aqui me apresentar para vocês, né, desencarnado, metade do salão vai sair correndo, mas a metade que ficar paralisado naturalmente vai me ver como o Edson. Tá certo? Essa que é a questão que a gente tem que entender. Não tem sexo no sentido que entendemos, porque isso depende do corpo físico. Há amor e simpatia baseado na sintonia e nos sentimentos. Então não existe no plano espiritual o tal do sexo dos espíritos. Tem gente que também não gosta quando eu falo isso, né? Perispírito pode guardar a aparência, mas a necessidade do uso do órgão sexual no plano espiritual não existe, porque essa necessidade é física. Tem espíritos que precisam disso no plano espiritual? Tem. Mas por quê? Porque estão em desequilíbrio, porque o ideal é não ter. Tá certo? Mas também é tema para outra palestra. É importante a gente entender essas coisas para poder, nessa compreensão do que é o espírito e ampliando os nossos horizontes, a gente começar a repensar um monte de coisas, os nossos vícios, nossos apegos, uma série de coisas assim. Tá bom? Porque como não tem procriação no plano espiritual, não há inter-relação sexual. Essa inter-relação ela é energética, tá certo? É de sintonia, de vibração, de energia. Tá? E eles, há amor e simpatia baseado em sintonia de sentimentos, ou seja, então essa simpatia, o amor que existe entre os espíritos é baseado naquilo que eu já falei antes, né? Valores, sintonia e por aí afora, vibração e tudo. Vamos falar agora do corpo físico. O corpo físico é oriundo do reino animal e possui as características sexuais próprias para geração e procriação. Ponto. Nossa, é simples assim?
é oriundo do reino animal, vem no processo de evolução, e existe o macho e a fêmea para que se possam se acasalar e procriar. É isso, tá? O espírito não precisa do corpo físico em si, como a gente já viu aqui antes, tá? Só precisa para os processos de desenvolvimento. Como é que o espírito pode se ligar a um corpo físico se esse corpo físico não é produzido, né, de alguma forma? A forma que se encontrou de produzir o corpo físico foi através da procriação, tá? Então é um processo automático, né? Ele é físico e ele é automático. Todo ele é desenvolvido ao longo de milhares e milhares de anos, tá? Para chegar no nível que nós chegamos. A escolha do sexo é feita de acordo com a necessidade de aprendizados específicos. A escolha do sexo em que sentido? Do reencarne. Eu vou reencarnar no sexo masculino ou no sexo feminino, depende do aprendizado que você queira ter. O espírito só evolui se ele conseguir conciliar esses aprendizados, né? Aquilo que o espírito pode aprender num corpo feminino é bem diferente daquilo que ele pode aprender usando um corpo masculino, pela própria característica, né, dos corpos, as características físicas, hormonais e por aí afora, sentimentais, né? Tem coisas que só a mulher sente, o homem tem uma certa dificuldade. Ok? Bom, o processo de gestação é automático e se desenvolve independente da existência ou não de um espírito ligado ao corpo. Nossa, tem gente que se assusta quando eu falo isso. E não sou eu que falo, está lá no livro dos Espíritos. O processo de gestação, gente, ele é automático, uma vez que, como eu falei para vocês, foram milhares de anos de desenvolvimento para chegar no nível que chegou. Da união lá do espermatozoide com o óvulo, que começa o processo, né, de divisão e multiplicação celular para desenvolvimento do físico, do corpo físico. Isso aí é automático. Não necessariamente precisa ter um espírito ligado ali para ele seguir adiante, enquanto estiver sendo mantido pela mãe, o cordão umbilical estiver ali ainda ligado. Uma vez que esse corpo saia para a vida e corta o cordão, se não existir um espírito ligado, não vai para frente, é natimorto. Puxa, mas é assim? Isso é muito assustador. Não, vamos parar para pensar no seguinte: existe um processo que é todo físico, que foi desenvolvido, como eu já falei para vocês aqui, ao longo de milhares e milhares de anos, para chegar no nível que chegou, e existe o processo do plano espiritual se ligar a isso. Ele pode se ligar e ajudar no processo de desenvolvimento, como pode não se ligar. Aí vai nascer, o que vai acontecer? O bebê vai nascer morto. É raro isso, tá? Mas pode acontecer. Então, para que um espírito, ou seja, para que uma criança viva, precisa ter um espírito ligado. Toda criança que nasce e sobrevive tem necessariamente um espírito ligado. Ponto. Quando é que é feita essa ligação? Bom, aí varia. Vai depender muito da necessidade, pode ser antes do ato sexual, pode ser no momento do ato sexual, às vezes pode ser até semanas antes, para que haja ali um processo de conciliação energética entre as pessoas, dos envolvidos e por aí afora. Tá certo? Bom. Agora, até aí tudo bem? Então, entendemos que espírito é espírito, corpo físico é corpo físico, esse processo aqui é automático, para que haja sequência nisso aqui é preciso que tenha um espírito ligado. Agora nós vamos falar do conceito então de parentesco e filiação, do ponto de vista físico. Os pais não transmitem aos filhos uma parcela de suas almas, se limitam apenas a dar-lhes a vida animal. Nossa, vendo assim parece uma coisa tão rude, né?
Nossa, a missão de pai é uma coisa tão bonita dos pais. Não, mas é isso. Os pais não vão transmitir parte da sua parcela de alma ou de espírito para o filho. Está gerando um corpo físico, porque o filho já traz a sua bagagem espiritual. E não foram os pais que o criaram, ou que o procriaram. Estão procriando agora um corpo físico para ele. Estão produzindo um corpo físico para aquele espírito. Tá bom? Pais obtusos podem ter filhos inteligentes e vice-versa. A capacidade é do espírito. Então vocês devem ter históricos, vocês podem observar a vida das pessoas, famílias, vocês vão ver que existe isso. Espíritos que são brilhantes, às vezes com pais obtusos, e também o inverso, né? Tá bom? A sucessão das vidas, das várias existências corporais, estabelece entre os espíritos ligações que remontam à atual existência. Então aí vem uma outra coisa interessante. Existe já uma certa separação no plano espiritual por sintonia, por valores, né? Porém, as várias reencarnações juntas vão criando laços que são mais profundos. Isso significa que às vezes espíritos que estão em sintonias diferentes lá no plano espiritual podem adquirir, né, essa simpatia mútua através dos laços físicos. Porém, não é uma coisa padrão do tipo assim: eu sempre serei pai, a minha esposa sempre será mãe e os espíritos sempre que vierem sempre serão filhos. Não, há um processo aí de inversão, há um processo de inversão não só de sexos, como também na condição. Vou tentar explicar melhor. Na próxima, por exemplo, eu posso vir como o sexo feminino, minha esposa o sexo masculino, se é que ela vai querer ficar comigo de novo, não sei, vou perguntar para ela, né? E estamos invertendo, vocês concordam? E os nossos filhos podem também vir aqui. Ou então pode ser o contrário, eu posso vir como filho do meu filho de hoje, ou filha. Então meu filho, por exemplo, ou minha filha, podem ter sido meus avós no passado. Tudo bem até aí? Ou seja, então essa questão é importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que é algo que a gente tem que manter como se fosse a última coisa do mundo, e não é isso. Essas posições de se inverter é muito natural que aconteça. Tá certo? Criam-se, a gente vai ver mais para frente que criam-se laços muito mais profundos do que esses específicos, né, de pai para filho. O fato de você ter convivências diferentes, em situações diferentes. Porque vai criar, né, não a condição do amor de pai para filho, mas vai criar uma condição de amor espiritual. Ela transcende aquilo que a gente entende por amor físico. Tá? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. No físico, os descendentes possuem apenas consanguinidade. Então, isso significa que às vezes num lar pode estar nascendo ali entre os familiares um espírito que não esteja lá tão sintonizado. Mas a gente vai ver isso também mais para frente. Então, diante de tudo que a gente viu até agora, vamos entender essa questão do conceito, né, de família espiritual e família carnal. Uma vez que eu entenda, qual que eu devo dar importância? Tá? É isso que a gente precisa pensar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito, porque este já existia antes da formação do corpo. Então, isso é lá no Evangelho que está dizendo, tá?
que os laços sanguíneos não estabelecem laços espirituais. Tudo bem? Pode ser que não tenha. Os pais não geram o espírito do filho, fornecem apenas o envoltório corporal, mas, para o fazer progredir, têm o dever de ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se revelam pela afeição durante a vida terrena. Então existe a simpatia espiritual, ou seja, essa afinidade espiritual, e a gente vai se ligando aqui na Terra através disso, né? Dessa condição. Tá? Pode ainda, aqui ele está falando de simpáticos que se unem, agora vamos ver o que eles falam aqui, ó. Pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos um para com os outros, separados por antipatias anteriores que se revelam pelo seu antagonismo, o que lhes serve de provação terrena. Então, aqui está uma explicação de desavenças, de desajustes, de desentendimentos dentro de um lar onde, teoricamente, a educação foi semelhante. A desavença vem de antes. Tá certo? Mas aí eu pergunto para vocês, por que Deus permite? Quer dizer que Ele quer ver o circo pegar fogo, é isso? Deus é que nem meu pai, nós éramos de 12, tá? 12 irmãos, dá para ter uma ideia? Como é que era? Aí sabe o que meu pai fazia quando a gente começava a brigar entre nós? Botava todo mundo dentro do quarto e trancava a porta, falou, só vão sair daí na hora que se entenderem. Isso é o Deus material. Será que Deus pensa assim também e faz dessa forma? Ó, vou botar todo mundo lá naquele lar para ver se vocês se entendem. Não é assim, a gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas eu já vou adiantar que o grande objetivo não é para ficar arrumando desavença, é justamente ao contrário, é para se entender e se ajudarem. As desavenças vêm em função da mentalidade, da forma como a pessoa está inserida no contexto, dos seus valores e por aí afora, que destoam às vezes, né, dos demais membros da família. Mas o objetivo não é esse, não é ver o circo pegar fogo, pelo contrário, é de se autoajudarem. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após o desencarne. E eu pus um não ali e grifei, tá bom? 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Podem se atrair e se tornarem amigos, ao passo que 2 irmãos de sangue podem repelir-se, como vemos todos os dias. Olha que interessante, isso aqui foi escrito lá em 1850 e 1864, que é do Evangelho, né? E os Espíritos já diziam, como vemos todos os dias, ou seja, já existia esse tipo de desavença lá atrás. Tanto que eles usam como exemplo aqui, né? Então não é uma coisa feita da modernidade, entende? É uma situação criada, ou é uma situação que existe em função do modelo. Modelo? O que é esse modelo? Um modelo do espírito vir, usar um corpo físico, e para que isso aconteça é preciso que haja o lar, né? Para que haja casamento, para que se forme uma família, e em família irem se desenvolvendo. Esse é o modelo, né? Então já existia esse problema das desavenças desde que o mundo é mundo e desde que existem as famílias, porque existem desavenças espirituais. Existem, portanto, duas espécies de famílias, de laços espirituais e as de laços corporais. As primeiras se perpetuam pela eternidade através das várias migrações do espírito,
enquanto as segundas se desfazem já a partir da vida atual. Então, olha o que eles colocam aqui, que as famílias que existe a união, e ela é uma união na simpatia espiritual, elas vão se perpetuar. Essas que momentaneamente se uniram por processos de aprendizados mútuos e tal, se não conseguirem se ajustar, vão acabar se desfazendo. Tá certo? No plano espiritual mesmo, porque, primeiro, não vão conseguir estar na mesma sintonia. Então, ao desencarnarem, não vão estar na mesma faixa, podem estar separados, tá certo? Juntou-se aqui na Terra para tentar fazer um processo de conciliação, de ajuste, de ajuda mútua e por aí fora. Depois, se não conseguiram fazer isso aqui, acaba separando lá, tá? Questão 205 do Livro dos Espíritos. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os empregados, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Então, aqui eles já estão indo mais adiante, né? E pode ter, eles colocam inclusive entre os empregados, né? Pode ter pessoas que não são da relação consanguínea, que são mais afinados espiritualmente, ou têm os laços espirituais mais profundos do que aqueles que estão no lar. Tá certo? Então tem pessoas que falam assim: eu não me dou bem com meu irmão, mas eu tenho um primo que eu me dou tão bem. É porque você também não convive com o primo todo dia, né? Às vezes tem isso, certo? Não é assim? Mas a explicação pode ser essa, né? Tudo bem até aí, gente? Agora eu trouxe aqui uma notícia de que o Jesus confirma os espíritos. Está lá no Evangelho. Essa confirmação do que a gente está falando, das ligações de laços consanguíneos, família espiritual e por aí afora. Vamos ver. Lá em Marcos 3, tem dois evangelistas falando do assunto, tá? O Marcos e o Mateus, nesses capítulos que estão aí, tá? 3, 20, 21 e 31 a 35 e 12, 46 a 50. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele então perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma coisa, pergunta mais estranha. Ele estava lá conversando e falou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos, quem quiser a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então ele passou: esses aqui é minha mãe e meu irmão. Tá certo? Bom. Agora em João 19, 25 e 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Tudo bem até aí, gente? Porque fica estranho Jesus falar dessa forma, né? Mas agora, com esse conhecimento que nós estamos tendo, dá para entender o que ele quis dizer, tá certo? Ele não estava desdenhando da família, ele estava tentando passar uma lição de que a família, na verdade, ela é mais ampla do que a gente imagina, tá certo? Vamos falar agora sobre a questão da reencarnação, para a gente entender, e vamos ver o que os espíritos falam. Questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe possibilita a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. A resposta-chave está aqui, para uns é expiação, para outros é missão. Opa! Então, se eu pego um lar, onde eu tenho lá o casal, né?
com uma missão de receber um rebeldezinho. Vou chamar de rebeldezinho para ficar legal, tá? Este está em expiação, esses aqui estão em missão. Ou pode ser ao contrário. Esses estão em expiação e aquele está numa missão de tentar conciliar as coisas. Ou seja, aí abre campo, né, para muita coisa. E aí cada situação vai ter que ser analisada dentro desse contexto. Tá certo? Mas para chegar a essa perfeição deve sofrer todas as tribulações da existência corporal. É o que se chama expiação. Porque um espírito que já está equilibrado e tal, ele não precisa reencarnar. Então talvez ele não passe por essas experiências. Tá certo? Mas se ele precisa reencarnar, ele ainda está num processo de desenvolvimento, né? De adquirir experiências. A encarnação tem também como outro objetivo dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Ponto. Questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem ainda têm necessidade de encarnação? O que vocês acham? Desde o começo ele sempre seguiu o caminho do bem. Ele precisa reencarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Quer dizer, a gente só se desenvolve através dos processos de embates, né, de trocas, de experiências e por aí afora, né? Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem com dificuldades, sem trabalho e por conseguinte sem mérito. Então o mérito não está em você deixar de fazer as coisas, mas em fazer e aprender com elas. Tá certo? Questão 33A. Mas então, o que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Kardec já queria ver se resolvia de uma vez, né? Não tem aquela tese de que você tem que ser bom agora, seja bom, para aí você evitar futuras reencarnações? Por exemplo, seja bom com a tua sogra, para evitar de você encontrar com ela de novo, entendeu? Ih, tinha uma sogra ali, eu não vi, desculpe, hein? Mas, é verdade o que eu estou falando, hein? Então, brincadeiras à parte, tem umas teses, né, de destruição de mundo, de data limite, de planeta chupão. Gente, muda já, pelo amor de Deus. Se você não mudar hoje, não vai ter mais chance. A transformação se dá assim, por medo? Ou ela vai se dar por experiências? Como é que é isso? Estranho, né? Um conceito raso de entendimento das coisas. Chegam mais rápido à finalidade, é que se destinam, e depois as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Não é racional isso? Quanto mais equilibrado o espírito for, menos tormento ele vai ter. Vocês concordam? Quanto mais orgulhoso, mais vaidoso, mais, sei lá, né? Como é que chama de cobiça lá, né? Mais... Oi? Ganancioso, desculpa, que fugiu a palavra. Quanto mais ganancioso, mais sofrimento ele vai ter. Vocês concordam comigo ou não? Quanto menos necessidades nesse sentido, menos sofrimento. Não falei aqui num determinado momento da palestra que o espírito não precisa do sexo no plano espiritual, mas que tem espíritos que sofrem com isso lá? Por que sofrem? Porque não conseguiram se desprender, não conseguiram se manter no equilíbrio. Tá certo? Agora imagine os espíritos viciados em, sei lá, em drogas ou em outro tipo de coisa, né? Vão sofrer. Aliás, já sofrem, né? Fisicamente. Imagine desencarnados, né? Questão 258. Aqui a gente já começa a entrar, gente, no escolha das provas, tá? Questão 258 é o início de um capítulo chamado Escolha das Provas. Ou seja, você lá no plano espiritual escolhendo o que vai vivenciar na Terra, tá?
Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? O que vocês acham? Lá antes, eu já saber mais ou menos o que vai acontecer. Ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, se tem um momento em que o espírito exercita de fato o seu livre-arbítrio, é lá no plano espiritual, antes de encarnar, porque lá, de posse de uma consciência mais ampla, ele vai fazer as escolhas necessárias ao seu desenvolvimento espiritual. Ele olha o seu desenvolvimento como espírito, o que é que ele precisa vivenciar, e aí ele escolhe. E talvez possa escolher coisas que aqui você não escolheria, entende? Você, como usando um corpo físico e diante das circunstâncias, isso aí eu não quero para mim, não. Ou quando a gente vê alguém vivenciando aquela situação, fala, aquilo ali não serve para mim. Ou pior, nossa, o que será que ele fez para estar passando por isso, hein? Não tem essas coisas? Cada um é que sabe de si, diante desse conceito espírita. Então, não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? Olha que questão interessante. Porque existe aquele conceito raso de que Deus impõe como castigo. Não é assim? Nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis então por que ele fez esta lei em vez daquela? Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada impede seu futuro, o caminho do bem está à frente dele, assim como o caminho do mal. Então ele estabeleceu as leis e deixa ao espírito escolher. Quer Deus mais justo do que esse? Ele não está impondo nada, a escolha é nossa. O problema é a gente acreditar que escolheu determinadas coisas, está certo? 259, se o espírito tem a escolha do gênero de provas que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? O que vocês acham? Tudo, será que tudo nós escolhemos? Não vou brincar com a sogra não, porque já brinquei uma vez, né? Todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece neste mundo, até nas menores coisas. Então, diante dessa resposta aqui, vamos analisar a seguinte questão. Eu te escolhi nascer lá no meu lar, com meus 12 irmãos, meus 11 irmãos, para que ali juntos a gente conseguisse se ajudar. Eu escolho e tudo. Aí eu venho nesse processo e, por devidas circunstâncias, amizades, sei lá, acabo me envolvendo em outras coisas e eu não consigo manter um ambiente conciliador, saudável, por aí afora. Significa que eu escolhi isso antes? Ou o objetivo era que eu viesse e pudesse de alguma forma se desenvolver de forma equilibrada? As circunstâncias estão fazendo eu mudar, ou eu enfrentar situações que eu não previ. Tá certo? Porque eu continuo fazendo as minhas escolhas aqui. Vós escolheste os gêneros das provas, os detalhes são consequências da situação em que viveis e frequentemente de vossas próprias ações. Então está aí a resposta. O básico é escolhido, agora o que acontece no entremeio, aí vai depender das escolhas que nós temos. Como o espírito escolhe as provas que quer suportar? Questão 264. Escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. De novo, o objetivo é o progresso do espírito, está certo? Muitos, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Aí é eles falando lá.
Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, por que essa pessoa está passando por isso? Porque ela escolheu. Mas como é que aquela pessoa consegue ter paciência aguentando determinadas situações? Eu não aguentaria. Porque ela precisa. Então ela sabe do que ela precisa. Tá certo? Não seria natural que escolham as provas menos dolorosas? Olha que questão interessante. A questão 266. Puxa, não é natural então escolher menos dor? Menos problemas? O que vocês acham? Do ponto de vista material, a gente quer sempre as facilidades, não é assim? Mas será que do ponto de vista espiritual a gente pensaria da mesma forma? O que vocês acham? Vamos ver, ó. Pode ser para vós, enquanto encarnado, porém ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, você, lá no plano espiritual, desprovido das ilusões materiais, você tem uma outra visão das coisas. E aí você vê quais as necessidades espirituais, ou seja, que tipo de situação você precisa vivenciar para se desenvolver. E nem sempre vai ser legal esse tipo de escolha. O espírito pode escolher suas provas quando já encarnado? Essa é uma questão interessante também, hein? Eu posso, já encarnado, escolher minhas provas, gente? O que vocês acham? Se a gente pensar no conceito de que lá eu crio um programa base, mas que aqui a gente vai se ajustando, talvez eu possa escolher algumas coisas. Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção com que as aspire. Ele pode fazê-lo na vida material, porque para o espírito há sempre momentos em que fica independente da matéria que habita. E aí eu pus entre parênteses ali, durante o sono. Então, às vezes as pessoas perguntam, ou não param para pensar, por que é que a gente dorme? Porque o corpo físico precisa descansar. Será que é por causa disso, ou é porque o espírito que precisa? Lembra, a nossa essência espiritual, nós estamos usando um corpo físico momentaneamente. Então, para o espírito, estar num corpo físico não é a melhor das coisas. Ele está sempre ansiando por... E à noite, ou pelo menos aqueles que dormem à noite, durante o sono, nós nos desprendemos. E aí podemos fazer escolhas aqui, que às vezes mudam o rumo da nossa vida física. Isso é importante a gente entender. Quantas vezes decisões são tomadas durante o sono, a pessoa... E até o ditado popular que diz que o travesseiro é o melhor conselheiro. Já viram isso ou não? Por que o travesseiro é o melhor conselheiro? Porque você dorme, sai do corpo e como espírito, tendo um pouquinho mais de amplitude das coisas, fala: opa, isso aqui esse caminho que eu estou indo para mim não é bom. Aí acorda determinado a não seguir aquele caminho. Tá certo? Aí vem a questão do esquecimento do passado. O esquecimento do passado veio para atrapalhar, gente? O que vocês acham? Ou o objetivo é ajudar? Então, vamos raciocinar comigo o seguinte: o espírito vem, ele cria seus processos de necessidade, ele vem para cá, para seus desenvolvimentos. Se ele vier lembrando de tudo, ele está trazendo a cola com ele, vocês concordam? Está trazendo a cola das provas. Ou então ele vai fazer uma prova com consulta, quando na verdade, para você se sair bem na prova, quanto menos informações você tiver das perguntas, melhor, porque aí você vai desenvolver-se, tá certo? Então o esquecimento é para ajudar e não para atrapalhar. Eu vou pôr um vídeo aqui que fala mais ou menos sobre isso,
É um vídeo engraçadinho, espero que vocês gostem, espero que o som também esteja bom. E aí na sequência a gente vai trabalhar um pouco essa questão do vídeo, tá bom? Vamos lá? Então, gostou do nome? Claro, Celi, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? É, mais ou menos. Já tá... Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Sei, a voz é familiar. Peraí, Só sua, você nunca me esconde deixa aqui. eu ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, o que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fez tudo isso por causa de homem. Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, hein? São joguinhos pequenininhos. Onde coisa linda. Ai, que muito mamãe que apertada bonitinha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar a sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara. Sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Ali é uma brincadeira, né, das escolhas, mas ali acho que reflete bem essa questão dessas escolhas que são feitas e que depois acabam não... Algumas reminiscências vêm, né? E as pessoas às vezes não entendem por que estão... Às vezes nem sabem por que estão sentindo aquilo. Tá certo? Por isso que o conceito da doutrina, né, esse entendimento que nós temos que ter dessa questão das reencarnações é de extrema importância para a gente se posicionar diante das coisas. Tá? E o esquecimento do passado é para ajudar e não para atrapalhar. Imaginem a mocinha, né, como espírito, lembrando no momento ali do reencarne que ela ia encarnar numa mãe lá que ela não vai para frente, vai desistir. Ela já estava meio na dúvida. Ou vice-versa, a mesma coisa. Tá certo? Agora, qual era o objetivo delas estarem vindo juntas? Continuar com as mesmas rusgas? Não, justamente para conciliar. Tá certo? Questão 392, ó. O espírito encarnado perde a lembrança de seu passado para que não, ao não saber de tudo e esquecido do seu passado, seja mais senhor de si. Senhor de si significa você arriscar, entende? Você não ficar, eu não vou fazer determinada coisa, não. Você vai se arriscar, porque você vai ter oportunidade de fazer as suas experiências, tá certo? Como pode o espírito ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Como conciliar isto com a justiça de Deus? São questões interessantes, certo?
Em cada nova existência física, o espírito dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito nos acertos se lembrasse de todo o passado? É aquilo que eu falei de fazer a prova com cola, né? Quando o espírito volta à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda uma vida física pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que terminou. É isso. Então, gente, diante do que a gente viu até agora, como entender esse caso que eu falei lá no começo? As respostas podem ser várias, né? Mas a gente pode ter ali um processo em que, puxa, alguma coisa despertou no pai, alguma reminiscência não clara no momento em que a menina fez os 3 anos de idade. Pode ter sido um processo qualquer, alguma coisa disparou, algo que não estava claro para ele, que fez ele ter essas reminiscências. Eu estou aqui conjecturando, tá bom, gente? Porque para encontrar uma explicação para uma situação dessa, a gente tem que buscar. Então, existem inúmeros casos, inúmeros relatos, já inclusive feitos por psicólogos, cientistas, não por espíritas também, né? De situações semelhantes a essa. De que num dado momento, uma situação qualquer desperta uma reminiscência. Ela não é clara do ponto de vista físico, porque ela é espiritual. Tá certo? E aí vem aquela coisa, aquela rejeição sem saber porquê, aquela situação que inclusive faz a própria pessoa sofrer. Ok? E a doutrina espírita está aí para ajudar a entender esses casos. Tá certo? Bom, concluindo a palestra, eu vou terminar com uma mensagem que é atribuída ao Chico Xavier erroneamente, tá? Então, quando baixar para vocês essa mensagem, tiver escrito Chico Xavier, não replique, porque você está contribuindo para uma fake mensagem. Existe a fake news e existe a fake mensagem espírita. Não é do Chico Xavier. Tá bom? Tem que dar o crédito para o espírito certo, né? E para o médium certo. Na mensagem que nós vamos ver agora, que é mais ou menos um resumo dessa palestra. Nasceste no lar que precisavas. Ó, que interessante. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. É difícil entender, né? Que você elegeu espontaneamente o teu ambiente de trabalho. Quando você compreender isso, para de levantar de manhã e ficar, ai, eu tenho que trabalhar, ai. Ninguém te obrigou a ir para aquele lugar, tá certo? Portanto, o teu destino está constantemente sobre o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Isso aqui é de extrema importância entender e eu vou repetir. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima.
Antes de tudo, analisa e observa, a mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. E de quem é, então? É do médium Francisco do Espírito Santo Neto, é de outro Chico, tá bom? É do Chico do Espírito Santo Neto. O Espírito é o remédio e o livro é um modo de entender uma nova forma de viver. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Espero ter contribuído, né? Espero ter contribuído para o entendimento do porquê haver antipatias entre familiares. Tá bom? Quando não deveria ocorrer. Obrigado, gente, pela atenção.